Então vamos lá, vamos começar com o conteúdo. E é uma coisa bem legal, essa parte, que é uma coisa bem intuitiva, que você já tem uma certa noção. A gente primeiro lembra de umas coisinhas lá do ensino básico. Ah, olha só, eu proponho algo e o projeto melhora. O projeto acabaram de me mandar uma mensagem aqui, do além, dizendo assim, que quem desafiar e for bem, vai ter uma recompensa do projeto. Ah, não se está falando de pontos, está falando de recompensa. Ah, se eu fosse você, eu sonhava alto. Ah, sonhava alto mesmo. Vamos lá. Tá aqui, x2, aqui o y1, aqui o y2, tá bom? Então, suponha que você tenha isso, uma reta, tá? Uma reta que é o gráfico de uma função afim, tá? E você pode querer fazer a relação entre esses dois pontos, tá bom? Você pode querer fazer a relação entre esses dois pontos. Você pode pensar assim, ó, que você tem uma f de x, que é igual a ax mais b. Tá? Aí você pega esse ponto, que eu vou chamar esse ponto de P, e esse ponto eu chamo de Q. Tá bom? O ponto P, observe, o ponto P ele nada mais é que x1, y1, e o ponto Q é um x2, y2. Tá bom? Então, eu vou substituir esses dois pontos na lei de formação aqui da função, que vai ficar assim, ó, vai ficar y1 é igual a ax1 mais b. Vou substituir o outro ponto agora, que é y2 é igual a ax2 mais b. Tá ok? Eu posso querer subtrair essas duas equações. Tá? Subtrair a primeira da segunda, vai ficar y1 menos y2 é igual a x1 menos a de x2, e quando eu fizer b menos b vai dar zero. Tá bom? Então, isso aqui vai ficar assim, ó, y1 menos y2 é igual a... Vou colocar aqui o a em evidência, a de x1 menos x2, e x1 menos x2 está multiplicando, eu posso passar dividindo. Nota que eu estou pegando pontos distintos, então o x1 é diferente, aqui é x2, tá? Então, o x1 é diferente do x2, tá bom? Então, eu posso passar dividindo. Então, vai ficar a é igual a y1 menos y2 dividido por x1 menos x2. Tá bom? Esse é o a. Esse é o coeficiente angular da reta. Tá? Essa é a taxa de variação dessa função. Esse a, ele informa se a função é crescente ou decrescente, lembra? Se o a for positivo, crescente. Se for negativo, decrescente. Tá ok? Geometricamente, tu pode pensar mais. Ó. Pode pensar isso aqui. Ó. Vamos pensar isso aqui. Vou pegar esse triângulo, que é um triângulo retângulo. Concorda? Vou pegar esse triângulo e vou colocar aqui. Vou colocar bem aqui. Olha esse triângulo lá. Agora, esse aqui é o gráfico da função. Eu vou pegar esse cateto. Esse cateto é esse tamanho. Só que esse tamanho é a diferença de x2 com x1, concorda? Tá bom? Então, isso aqui é x2 menos o x1. Tá? Esse tamanho aqui, que é o outro cateto, é a diferença do y2 com y1. Tá? Então, isso aqui é y2 menos o y1. Tá bom? É isso que nós temos aí, esse cateto. Tá? Agora, eu posso pensar nesse ângulo aqui. Tá? Esse ângulo alfa. Observa, se eu calcular a tangente do alfa, a tangente do alfa é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tudo bem? Mas olha,
Isso aqui não é a mesma coisa que isso aqui? É ou não é? Basta você colocar o menos em evidência aqui que você vai trocar os sinais, tá? E vai dar igualzinho. Esses dois caras são iguais, tá? Então, esse coeficiente angular aí, o A, ele é a tangente desse alfa. Tudo bem? É tangente desse alfa, tá? Muito bem, então a gente já tem uma noção desse A. Agora vamos fazer o seguinte, então a gente já sabe o que a gente faz quando nós temos uma reta. Mas e se o nosso caso não fosse uma reta? E se o nosso caso fosse o seguinte, ó, fosse algo assim, tá? E eu digo para você assim, ó, vou colocar esse eixo aqui para baixo. Fazer esse cara se aproximar cada vez mais do eixo X. Quero nesse pontinho aqui, ó. Nesse ponto que eu vou chamar de X aqui, tá? Esse ponto X. Essa reta, com relação a esse gráfico, essa reta é o quê? Alguém sabe o nome desse tipo de reta que corta uma curva em 2 pontos? Secante, tá? Essa reta é secante, tá bom? E eu vou pegar esse carinha bem aqui. Esse carinha aqui, ele é um x mais uma variação de x, que eu posso falar uma variação de t também, não tem problema. Posso pensar assim, tá? Uma certa variação de t, variação de x, tanto faz. Agora eu pergunto assim para você, eu consigo determinar o coeficiente angular dessa reta? Consigo ou não? Se eu tenho 2 pontos? Eu consigo, ele é a tangente desse cara, ou eu faço esse quociente, concorda? Mas eu posso te perguntar assim, ó, isso é uma reta secante, eu não quero reta secante, eu quero reta tangente. Aí a pergunta é, tangente em qual ponto? Porque reta tangente só toca em um ponto, certo? Então suponha que eu quero saber qual é a reta tangente que passa por esse ponto. Tudo bem? Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar um cara mais perto. Esse carinha bem aqui. Vai dar origem a essa reta. Deu essa reta aqui. Eu te pergunto, essa reta é tangente? É tangente essa reta? Não, ela é o quê? Secante. Então eu faço o seguinte, eu vou pegar um cara mais perto ainda. Esse cara bem aqui. Vou traçar aqui a reta. Essa reta continua sendo secante, concorda? Mas ela já não está perto da qual é a reta tangente? Ela está perto. Então, como nós já estudamos limite, a gente pode dizer, então, que à medida que eu vou mexendo com essas retas secantes, elas estão se aproximando daquela que é uma reta tangente. Então, eu posso entender a reta tangente como um limite de secante. Tudo bem até aí? Tá? Então, já que eu falei a palavra limite, então, cada reta secante dessa, eu sei calcular o coeficiente angular, certo? Sei calcular o coeficiente angular de cada uma delas. E o coeficiente angular é isso aqui, ó. Tudo bem? Esse é o coeficiente angular. Posso pensar mais ainda, ó. Eu posso escrever assim, ó. A é igual. Quem é y1? É o f de x1. Quem é o y2? É o f de x2. Dividido por x1 menos o x2. Certo? Não é isso? Então, eu sei calcular esses coeficientes angulares, tá? Só que quando eu chego na reta tangente, então eu estou mexendo com as secantes de forma que esse ponto está se aproximando muito desse ponto, concorda? Então, eu estou fazendo com que esse ΔT esteja indo para onde? Para 0. Tá? Eu faço o ΔT cada vez menor. Então, quer dizer que eu vou olhar para esses quocientes, só que eu quero aplicar um limite nesses quocientes.
tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu posso trocar os sinais ali, tá? Então, eu posso fazer assim, ó. F de x2 menos o f de x1 dividido por x2 menos o x1. Só que o x2 é f de x1 mais um ΔT, tá? Menos o f do x1. E esse aqui, o x2, é x1 mais um ΔT, menos o x1. Eu cancelo o x1, isso aqui vai ficar f de x1 mais um ΔT, menos um f de x1 dividido isso por ΔT. Isso aqui é o coeficiente angular das retas secantes. Tudo bem? Concorda? Esses caras são os coeficientes angulares da reta secante. Se eu fizer o ΔT ir para zero, eu vou estar chegando perto do coeficiente angular da reta tangente. Quando chegar em zero, é o coeficiente angular da reta tangente. Deu para entender? Tá? Então, o que nós queremos é esse cara. Limite de ΔT indo para zero. É esse cara que a gente quer. Se esse cara aqui existir, então a reta tangente existe. E eu sei quem é o coeficiente angular dela. Tudo bem, pessoal? Deu para entender a ideia? Então, essa é a ideia que a gente vai desenvolver agora. Suponha que você tenha uma circunferência, tá? Suponha que você tenha uma circunferência. E suponha o seguinte, eu quero saber o seguinte, se eu aumentar um pouquinho o raio, tá bom? Por mais que isso aqui pareça grande, imagina que isso é uma coisa muito pequena, tá? Se eu aumentar um pouquinho o raio, o que vai acontecer com a área dessa circunferência? Essa é a pergunta. Tudo bem? Eu quero aumentar um pouquinho o raio. Eu fiz um desenho grande aqui só para você visualizar. Então, eu quero fazer um pequeno aumento no raio. Uma variação em R. Quero fazer um pequeno aumento no raio. Eu quero saber o quanto que vai aumentar na área. Tudo bem? Suponha que você tenha uma circunferência e você está olhando para a circunferência e alguém está aumentando o raio. Só que está aumentando muito, muito, muito pouco, muito pouco. O que é que você observa na circunferência? O que é que você observa se você está olhando para ela? O que é que você observa? Que ela está expandindo também, só que muito pouco, concorda? Se alguém der só um peteleco de aumento ali, vai ter também só um peteleco de aumento na área, concorda? Então, é como se tivesse acrescentado uma pequena gordurinha ao redor da circunferência, certo? Então, é isso que a gente quer entender. Matematicamente, o que é isso? Tá? Então, como se calcula a área de uma circunferência? Oi? πr ao quadrado. Então, a área da circunferência se calcula assim, πr quadrado. Então, essa é a área. Então, a função que descreve a área de uma circunferência é isso. É a função área, que depende do raio, é isso que descreve. Tá bom? Então, vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos fazer essa variação, tá? Essa pequena taxa de variação. Então, eu vou aplicar um limite de ΔR indo para zero. Eu vou fazer um f, vou colocar aqui f de r mais ΔR, menos, na verdade não é f, porque agora é a, né? Estou chamando a função de a, menos um a de r sobre um ΔR. Tá bom? Vou querer fazer isso, tá? Eu quero saber o quanto que está variando a área se eu variar um pouquinho o raio. Tá bom? Nota que isso faz sentido, por quê? Esse cara aqui não é o coeficiente angular? Ele é o quanto diz que a função está crescendo ou decrescendo. Então, é isso que eu quero fazer lá. Já que a função é isso, eu quero saber o quanto que ela está crescendo ou decrescendo. Tá bom? Então, muito bem. Então, isso aqui vai ser igual, limite de ΔR indo para zero. Quem é a função?
A função é πr². Então, é π, o r, aqui está r mais h. Então, vai ficar r, aliás, mais ΔR ao quadrado, menos πr ao quadrado. Isso tudo dividido por ΔR. Tudo bem até aqui? Tá claro? Tá? Muito bem, isso aqui é igual limite de ΔR indo para zero de π vezes. Desenvolvendo o quadrado aqui, vai ficar r² mais 2r ΔR mais ΔR ao quadrado menos πr ao quadrado. Isso aqui está entre parênteses e esse está fora. Isso tudo dividido por ΔR. Tá bom? Eu vou distribuir essa multiplicação pelo π. Limite de ΔR indo para zero de πr ao quadrado mais 2πr ΔR mais π ΔR ao quadrado menos πr², isso tudo dividido por ΔR. Tudo bem? Tá? Agora eu cancelo aqui, ó, o πr², tá ok? E nota o seguinte, olha, tem ΔR aqui, ΔR aqui. Vou colocar ΔR em evidência. Tudo bem? Então, vamos fazer isso. Então, lá, colocando o ΔR em evidência, isso aqui vai ficar igual. Limite de ΔR indo para zero. Coloquei ΔR em evidência, vai sobrar aqui, ó. Vai sobrar 2πr e aqui vai sobrar π ΔR, tá? Então, sobra 2πr mais π ΔR. Isso tudo dividido por ΔR. Agora eu cancelo ΔR com ΔR. Isso aqui vai ficar limite de ΔR indo para zero de 2πr mais π ΔR. Se o ΔR vai para zero, isso aqui não é uma constante? Isso aqui é constante, fixa. E isso aqui vai para zero, tá? Então, a resposta vai dar 2πr. Eu te pergunto, quem é 2πr? Quem é? É o quê? Fala, vocês falaram. É o perímetro da circunferência. É o comprimento da circunferência. Então, o que é que está acontecendo? Se eu aumentar o raio um tiquinho que seja, é como se eu acrescentasse uma linha em torno da circunferência. Entende? Tá? Essa é a interpretação. Deu para entender? Aí, se eu aumento mais um pouquinho, mais uma linha. Então, esse negócio vai aumentando cada vez mais. Percebe? A linha é como se não tivesse área, fosse só um comprimento. Exatamente essa é a interpretação. Tá? Exatamente essa. Tudo bem? Então, a taxa de variação da área de uma circunferência é o perímetro da circunferência. Tudo bem? Ficou claro isso? Tá? Muito bem. Tudo bem. Projeta agora, por favor. Então, olha. Então, se eu te pergunto, determine a taxa instantânea. Nota que agora eu estou falando de taxa instantânea. Por que eu estou falando de instantânea? Porque é naquele ponto. Antes a gente não conseguia fazer isso. Antes a gente só se aproximava. Agora a gente aplica o limite e a gente consegue. Tá bom? Taxa de variação instantânea da área de um círculo em relação ao seu raio quando o raio for 2. Bem, se o raio aqui for 2, a resposta vai dar 4π. Tá bom? Mas aí a gente fez um caso geral. Um caso em que é qualquer raio. Tá bom? Muito bem. Então, olha. Então, um dos nossos problemas iniciais lá no
Na nossa primeira aula, onde a gente apresentou os problemas de cálculo, um dos problemas era determinar a reta tangente. Agora a gente já sabe. Né? A gente já sabe porque agora, para você determinar a reta tangente, você só precisa calcular esse limite. Tá? Deixa eu colocar esse limite aqui, que você nunca mais vai esquecer dele. Que é justamente esse limite que a gente fez aqui. Tá? Então, de agora em diante, se você tem uma função que dá origem a um gráfico, e você tem um ponto A, F de A. Esse ponto está no gráfico da função. Tá bom? Então, a inclinação da reta tangente é isso. M é igual ao limite de x tendendo a A desse quociente, f de x menos o f de A, x menos A. Vamos tentar entender esse quociente. Observa. F de x menos o f de A, nota que o A está fixado. Tá? E eu estou fazendo com que o x se aproxima de A. O x está se aproximando cada vez mais de A. Então, é esse cara que eu estou movimentando. Estou movimentando, entendendo? A. Então, é como se eu estivesse levando esse carinha para cá. Ou pela direita, ou pela esquerda. Tá bom? E estou calculando o coeficiente angular disso. O coeficiente angular disso é esse m que a gente vai chamar. Tá bom? Projeta lá de novo, por favor. Então, a reta tangente, a nossa reta tangente, ela vai ter essa inclinação. Só tem essa inclinação se esse limite existir. Tá? Então, a gente vai escrever aqui, ó. Essa é a inclinação da reta tangente em P, se esse limite existir. Pode ser que esse limite não exista. Tá? Se não existir, tudo bem. Não tem reta tangente naquele ponto. Tá bom? Esse é o resultado. Se existir, é a inclinação da reta tangente. Se não existir, não tem reta tangente naquele ponto. Tá? Vamos calcular, então. Vamos calcular. Vamos pegar alguns exemplos. Primeiro exemplo. Projeta, por favor, só para eu confirmar a função. Acho que é x². Tá, x² e o ponto é 1, 1. Muito bem. Vamos lá. Eu tenho essa função, que é uma função quadrática. Tá? O gráfico da função quadrática, a gente já sabe que é essa parábola. Tá bom? Ela passa aqui pelo ponto 1, 1. A pergunta do problema é: existe essa reta tangente aqui? Tá? Existe essa reta. Eu quero saber, qual é a inclinação dessa reta tangente? Tudo bem? É isso que a gente quer saber. Tá? Vamos determinar isso. Como é que se calcula? Dessa forma aqui. Ó. A gente tem que calcular esse limite. Se esse limite existir, esse vai ser a inclinação da reta tangente. Vamos pegar esse limite, então. Então, esse m é igual ao limite de x tendendo a A. Quem é o A do meu problema aí? Quem é o A do meu problema? 1. Tá bom? É no ponto 1, 1. Esse aqui é o A e esse aqui é o F de A. Tudo bem? Nota que a gente fez? A, F de A. Então, o A é 1. Aí vem F de x menos F de A, só que o F de A é 1. Vou colocar aqui F de 1. X menos 1. Então, isso aqui é igual limite de x tendendo a 1. F de x é x² menos F de 1 é 1. X menos 1. Dá para calcular esse limite? Dá ou não dá? Dá. Como é que faz? Produto notável. Né? Então, isso aqui é igual
limite de x tendendo a 1 de x menos 1, x mais 1, dividido por x menos 1. Cancela, né? Então, isso aqui é igual x tendendo a 1 de x mais 1. Aplico o limite agora e isso dá 2. Essa é a inclinação da reta tangente. Beleza? É exatamente essa. Tá? Aí você pode se perguntar assim, peraí, a gente já sabe a inclinação dela, então a gente sabe o coeficiente angular dela, né? Que é 2. Mas quem é essa reta? Quem é essa reta? Vocês sabem já como determinar ela? Olha, como é que a gente sabe? A gente sabe que ela é assim, né? Y igual a um AX mais B, certo? O A gente acabou de determinar que é 2. Correto? Quem falta a gente determinar? O B. Mas essa reta, ela passa por onde? Por qual ponto que ela passa? Pelo ponto 1. Tudo bem? Então, ela passa por esse ponto, 1. Então, o y1 é igual a A, que é 2, vezes o x mais B. Tudo bem? Isso aqui dá 2, passa para lá, vai dar menos 1. Então, B é menos 1. Tudo bem? Então, B é menos 1. Tá? Então, a reta tangente, que o problema nem pediu, o problema só pediu o coeficiente angular, mas a gente já sabe. Então, a reta tangente ao gráfico de f de x igual a x² no ponto 1 é y igual a 2x menos 1. Ok? 2x menos 1. Olha, não tem querer. A reta tangente, determinar a reta tangente ao gráfico de alguma função, é questão da prova. Tá? Ela é certa que ela vai estar na prova. E com certeza vai ser uma função bem bonitinha, né? Que você vai conseguir fazer, certamente. Vamos colocar aqui, ó, x². Está aí o x², tá bom? Agora vamos colocar o gráfico dessa função. Ok? Essa função é y igual a 2x menos 1. Olha lá. Tá vendo? Tá lá ela, a reta tangente. Deixa eu aproximar aqui. Tem a reta tangente. Ela toca só nesse ponto 1. Vamos colocar aqui a interseção para você ver. Colocar a interseção desse gráfico com esse gráfico. Quem é? Ó, esse ponto A, que é 1. Fizemos a conta aí. Beleza? Nota que eu não te dei nenhuma fórmula de qual é a equação da reta tangente. Não te dei. Eu só te expliquei como se calcula o coeficiente angular, que é dessa forma. Tá? Você calcula o coeficiente angular, o resto é determinar a reta, a equação de uma reta. Tá ok? Mas a gente vai escrever uma fórmula depois. Mas você não precisa memorizar ela, precisa entender. Muito bem. Vamos para a segunda. Vamos determinar a reta tangente a essa hipérbole. Vou deixar aqui o limite. Vamos lá. A função agora é 3 sobre x. E eu quero no ponto 3, 1. Se o x for 3, substitui aqui. 3 dividido por 3 dá 1. Então, está certinho. Tá? Então, eu preciso calcular esse limite. Então, vamos lá. M é igual limite de x tendendo a A,
Quem é o A aqui? Quem é o A aqui nesse problema? O A aqui é 3. Então, x tendendo a 3, do f de x. F de x é isso aqui. F de x menos o f de 3 dividido por x menos o 3. X menos o 3. Então, isso aqui fica igual. Limite de x tendendo a 3. Quem é f de x? É 3 sobre x. Menos o f de 3. Substitui 3 aqui, vai dar 1. Isso tudo dividido por x menos o 3. Tá? Eu tenho que calcular esse limite. Vamos organizar isso aqui. Isso aqui vai ficar igual, limite de x tendendo a 3. Ó, x vezes 1 vai ficar 3 menos x dividido por x. Isso aqui é uma fração e esse aqui também é uma fração. Tá? Conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. Aqui tem um 1 aqui embaixo que a gente não coloca, né? Então, vezes 1 sobre x menos 3. Tá bom? Olha, tem x menos 3 embaixo e tem 3 menos x em cima. Dá para cortar? Dá ou não? Dá, né? Mas o quê? Mas vai aparecer um sinal de menos, tá? Então, você pode simplificar esses dois caras. Vai ficar limite de x indo para 3 de menos 1 dividido por x. Tudo bem? Agora, quanto é esse limite? Quanto é esse limite? Menos 1 sobre 3. Isso aqui é menos 1 sobre 3. O que é esse limite? O que é esse limite? O que significa ele? O que significa? Como é que é? Não. É o coeficiente angular da reta tangente nesse ponto. Entendeu? Não é a reta tangente, é o coeficiente angular dessa reta. Tá? Então, muito bem. A gente já sabe qual é o coeficiente angular da reta. Então, eu já sei que a reta tangente é da seguinte forma. Y igual menos 1/3 de x mais o b. Tá? Eu não sei quem é esse b. Concorda? Esse b eu não sei ainda. Mas dá para descobrir. Por que dá para descobrir? Porque eu sei por onde passa. Ele passa por aqui, ó. Passa pelo ponto 3, 1. Então, vou substituir esse ponto na equação. Tá? Então, vai ficar, ó, 1 igual menos 1/3 vezes o x, que é 3, mais o b. Se cancela aqui, ó, vai ficar menos 1. Quando eu passar para o outro lado, vai ficar mais 1. Então, o b vai dar 2. Então, esse é o b. Tá bom? Então, a equação da reta tangente, quem é? Y é igual menos x sobre 3 mais 2. Essa é a reta tangente. Menos x sobre 3 mais 2. Vamos ver se dá? Vamos colocar aqui. Menos x sobre 3 mais 2. Está aí o menos x sobre 3 mais 2. Agora vamos colocar a função. Tá? Quem é a função? É 3 sobre x, né? Está aí a função 3 sobre x. Ó. Tá vendo? Certamente, a interseção entre ela e a tangente é no ponto 3, 1, né? Tá aqui, o ponto B é o ponto 3, 1. Tudo bem? Conseguimos determinar a equação da reta tangente. Deixa eu só distanciar aqui para vocês verem a hipérbole toda aí. Tá aí ela. Tá ok?
a gente determinou a reta tangente. Bacana, né? Muito bacana. Aí, a partir daí, a gente define o que seria velocidade instantânea, tá? Então, se f for uma função de posição, então a taxa de variação da posição é a velocidade. Então, de agora em diante, se você tem a equação da velocidade, você deriva isso, você alcança... Aliás, se você tem a equação do espaço, você deriva isso, você alcança a velocidade. E se você tem a equação da velocidade, você deriva isso, você alcança a aceleração. Tá bom? Assim que a gente aprender de fato derivada, a gente vai voltar naquelas fórmulas de física lá e vão verificar que elas fazem sentido mesmo. Tá bom? Muito bem. Então, olha, o custo em real da fabricação de X brinquedos é dado por essa função. Encontre a taxa com a qual o custo está variando quando o X é igual a 40. Tá? Então, vamos ver essa aí. Então, projeta lá, por favor. Então, a função custo é igual a 110 mais 4x mais 0,02 x ao quadrado. Ele quer saber a taxa de variação quando x é 40. Tá bom? Nesse ponto. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular esse limite aqui, ó. Limite de... Vou colocar aqui de h indo para 0. Aqui não é f, a função é c. Então, é c de 40 mais h menos o c de 40 dividido por h. Tá bom? Naquela manipulação inicial que eu fiz aqui, eu mostrei para vocês que eu posso fazer tanto o quociente desse tipo, tá? Quanto eu posso pensar que aqui embaixo tem um h. Se eu penso que aqui embaixo tem um h, aqui vai aparecer uma soma. Lembra que a gente fez essa manipulação? É isso que eu estou fazendo aqui. Tá? Esse quociente é o mesmo que aquele quociente lá. Tá? É idêntico. Muito bem. Então, isso aqui é limite de h indo para 0. C de 40 mais h. Vou substituir lá. Agora, deixa de preguiça e faz a conta. Então, 110 mais 4 vezes 40 mais h mais 0,02 40 mais h ao quadrado, tá bom? Isso aqui é só essa parte. Agora, menos o c de 40. C de 40, onde tem x eu coloco 40. Então, esse cara vai ficar menos 110, menos 4 vezes 40, menos 0,02 vezes 40 ao quadrado. Tá bom? Isso tudo dividido por h. Tá? Dá para cancelar a gente aí, né? Olha, esse cara aqui. Tá bom? Vamos fazer conta. Vai ficar igual limite de h indo para 0. Isso aqui, 4 vezes 40 mais 4 vezes h mais 0,02 vezes, vou desenvolver esse quadrado, 40 ao quadrado mais 80h mais h quadrado menos 4 vezes 40 menos 0,02, eu não sei se eu faço essa conta. Não, não vou fazer essa conta. Esse aqui eu não vou fazer essa conta porque ele vai cancelar com esse cara bem daqui, tá? Então não vou fazer essa conta. Vezes 40 ao quadrado, isso tudo
dividido por h. Tá? Agora eu cancelo aqui 40 vezes 4. Só. Então, vamos distribuir essa multiplicação aqui. Isso aqui vai ficar igual, limite de h indo para 0, de 4 vezes h, mais 0,02 vezes 40 ao quadrado, mais... Olha, 0,02 vezes 80, esse 0 cancela com esse 0, vai ficar 0,2, vai dar 1,6, né? 1,6h. E esse cara lá vezes h quadrado, 0,02h quadrado, menos 0,02 vezes 40 ao quadrado. Isso tudo dividido por h. Agora eu cancelo esse cara com esse cara. E eu noto que tem h em todas as parcelas. Vou colocar h em evidência. Isso aqui vai ficar igual. Limite de h indo para 0. Aqui vai sobrar 4 mais 1,6 mais 0,02h. Isso tudo dividido por h. Cancelo o h e aplico o limite. Isso aqui vai dar 0. Então vai dar 4 com mais 1,6 vai dar 5,6. Essa é a variação do custo. Tá? Então, quando o problema diz o custo em real de fabricação de X brinquedos é dado por essa função, encontre a taxa com a qual o custo está variando quando X é igual a 40. Então, o custo está variando a uma taxa de 5,6 quando eu estou com X igual a 40. Tá bom? Variando positivamente. Isso está aumentando, tá? Porque deu positivo. Tá ok? Então, eis a definição para vocês. A derivada de uma função em um ponto t0 é esse limite quando esse limite existe. Então, quer dizer que tudo que nós fizemos até hoje na aula é derivada. Todas as contas que nós fizemos são derivadas. Todas. Todas. Tá? Então, a derivada é esse quociente que está aí. Esse quociente é a derivada. Tá? Então, vamos calcular nossa primeira derivada sabendo que a gente está fazendo uma derivada. Vamos começar pela função quadrática, né? Então, olha, a derivada é esse limite. F' de t0 igual ao limite de h indo para 0, de f de t0 mais h, menos f de t0 sobre h. Tá? Esse é o limite que eu quero saber se ele existe ou não. Tá bom? Então, vamos pegar a função. F de x igual a ax² mais bx mais c. A pergunta é, qual a derivada da função quadrática? Tá? Calcula esse limite. Ok? Então, vai ficar assim, ó, f' de t0 é igual ao limite de h indo para 0, de quem? De f de t0 mais h. Então, vai ficar a t0 mais h ao quadrado mais b t0 mais h mais o c. Isso aqui é só o f de t0 mais h. Eu preciso do f de t0 agora. Então, isso aqui vai ficar menos a t0 ao quadrado menos b t0 menos o c. Isso tudo dividido por h. Tá? Uma coisa que tu não pode ter quando está estudando derivadas no início é preguiça. Tá? Larga fora isso. Isso não te pertence mais. Tá bom? Esquece a preguiça. Isso aqui cancela, tá? Isso aqui é igual limite de h indo para 0 de a
Desenvolvendo esse quadrado, t0 ao quadrado mais 2t0h mais h quadrado. Vou distribuir isso aqui. bt0 mais bh menos a t0 ao quadrado menos b t0, isso tudo sobre h. Tá? bt0 cancela. E eu distribuo essa multiplicação aqui. Vamos distribuindo essa multiplicação. Isso aqui vai ficar limite de h indo para zero, de a t0 ao quadrado mais 2a t0h mais AH quadrado mais BH menos AT0 quadrado. É isso? É. Isso tudo por H. Ó, cancela a AT0. Agora observe que tem A e coloca em evidência. Tá? Aliás, H. Coloca em evidência o H. H indo para zero, H vezes 2A T0 mais AH mais B sobre H. Cancela H e aplica o limite. Isso aqui vai dar zero, vai sobrar só 2A T0 mais B. Lindo, 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 né? Lindo, lindo. Agora pensa, se eu não tivesse colocado aqui T0, tivesse colocado aqui x, tá? O que é que você tem? Você tem que a sua função é f de x igual a x quadrado mais bx mais c, certo? Se eu não tivesse colocado T0, tivesse colocado x, então a derivada daria isso aqui, ó, 2ax mais o b. Tá? A derivada seria isso. Eu já vou acrescentar aqui uma notação, que a notação é essa. Essa linha aqui em cima. Tá? Essa é a derivada da função f. Tá bom? E eu te pergunto, vamos ver se faz sentido. Vamos ver se faz sentido. Olha só para esse cara. Não é uma constante? Quanto que a função constante varia ao longo do tempo? Nada. Então não tem taxa de variação. Taxa de variação é zero. Por isso que não aparece nada com relação à constante aqui. Tá bom? Olha só para esse cara agora. Isso não é uma função afim? É ou não é? Qual é a taxa de variação da função afim? É o coeficiente angular dela, que é o b. Olha lá o b. Tá vendo? Tá? Então a única novidade que nos aparece aqui é esse cara. E a derivada desse cara é isso. Tá? E já vai logo sabendo que, na verdade, você pega o 2, joga para frente e subtrai uma unidade. Tá? Vai ficar 2ax. Tá bom? Então, se fosse, por exemplo, se fosse isso aqui, ó, se fosse x ao cubo, quando você quiser derivar isso, você faz assim, ó, pega o 3, joga para frente e subtrai uma unidade. Então, a derivada vai ser 3x quadrado. Tá bom? Isso que você vai fazer. Então, nesse cara, por que aparece o b, então? É pela mesma história. Eu vou fazer só o x. Não é x elevado a 1? Pega um 1, joga para frente. E subtrai uma unidade lá em cima. Vai ficar 1 vezes x, 1 menos 1 é 0. Só que x elevado a 0 é 1. Então, a resposta dá 1. b vezes 1 é b. Por isso que o cara lá do x vai embora. Tudo bem? Tá? Gostaram, né? Gostaram. Vocês estão assim fascinados. Tá? Posso dar um conselho para vocês? Não larga o curso de vocês e queira fazer matemática. Não faz isso. Eu sei que às vezes a paixão nos impulsiona a querer fazer algo. Mas deixa eu falar uma coisa, o que vocês estão fazendo vai tornar vocês ricos. Eu não sou rico, eu sou só um professor de matemática.
Só que assim, você tem que ver o que é que você quer da vida. Se você quer ser rico ou se você quer ser apaixonado, que nem eu. Ah, sou apaixonado por isso aqui. Oh, é. Mas não tem dinheiro. Né? Fazer o quê? Muito bem. Então temos a derivada já da função quadrática. Então agora eu te apresento aí a equação da reta tangente. É aquela, tá? Se você quiser decorar isso, decora. Acho totalmente desnecessário, tá bom? A gente não calculou a reta tangente agora há pouco? Sem saber essa fórmula, tá? Então você não precisa memorizar aquela fórmula lá em cima. Não precisa, é desnecessário, de fato, tá? Mas tem gente que gosta de memorizar. Então, tá lá, a equação da reta tangente é isso, ó. F de A, a derivada da função, x menos A. Tá? Quer fazer? Faz. Não precisa. Tá? Vamos lá. Primeiro exemplo. Y igual x quadrado menos 8x mais 9. Eu quero saber a equação da reta tangente nesse ponto. 3 menos 6. Tá? Vamos ver se esse ponto está no gráfico primeiro, tá? Pega o 3, substitui aqui. 3 ao quadrado é 9, 9 com mais 9 é 18, certo? 8 vezes 3 é 24. Então, 24 é negativo com 18 vai dar menos 6. Então, esse ponto, de fato, está no gráfico da função. Quero a reta tangente ao gráfico dessa função nesse ponto. O que é que eu tenho que fazer? Calcula a derivada no ponto. Eu vou fazer todas essas contas aqui? Não vou, né? Porque essa aqui não é a função quadrática. Sim ou não? Eu já sei quem é a derivada da função quadrática. Ah, é quem? É 2 vezes o a vezes x mais o b. Essa é a derivada. Então, a função não é essa? Então, quem é a derivada dela? Me diz aí. 2 vezes o a. Quem é o a? O a é 1, não preciso colocar. Vezes o x, certo? Olha, 2 vezes o a vezes o x mais o b. Quem é o b aqui? Quem é o b? Menos 8. Essa é a derivada. Tá bom? Foi para isso que a gente fez essa conta toda aqui. Tá? Para você chegar aqui e só fazer isso. Beleza? Já sabe a derivada agora. Tá? Muito bem. Ah, professor, mas será se é isso mesmo? Tu não acredita? Faz aquela conta, então, para essa função e mata a tua vontade. Tá? Vai. Agora, ó, o que eu quero saber? Eu quero saber quanto é que dá o coeficiente angular por esse ponto. Eu já sei aqui, ó. Eu já sei. Esse carinha aqui é só a minha derivada, certo? Agora eu preciso pegar a derivada e substituir em quem? No ponto lá, tá? No A. É isso que eu tenho que fazer. Então, vamos lá. Vai ficar y' igual 2 vezes... Quem é o carinha lá? Não é o 3? 2 vezes o 3 menos o 8. Então, vai ficar y' é igual... 2 vezes 3 é 6. 6 menos 8, menos 2. Esse é o coeficiente angular. Menos 2. Tudo bem? Esse é o coeficiente angular da reta tangente que passa por esse ponto no gráfico dessa função. Beleza? Deu para entender isso? Agora vamos determinar quem é essa reta. Tá? Já que eu apresentei a fórmula, deixa eu colocar a fórmula aqui para vocês. Y menos o f de A, f' de A, x menos A, certo? O A eu já sei que é 3. Então, é y menos f de 3 igual f' de 3, x menos 3. Quem é o f de 3? Quem é o f de 3? Menos 6. Vai ficar y
menos o menos 6 é igual... Quem é o f' de 3? Quem é o f' de 3? É o menos 2. É a derivada no ponto, tá? Então, o f' de 3 é o menos 2. Menos 2, x menos 3. Aí você só organiza suas contas. Menos 2x mais 6. Esse carinha está positivo, passa negativo. Então vai ficar y igual a menos 2x. É isso. Essa é a reta tangente. Tá? Menos 2x. Essa é a reta tangente que passa por esse ponto nessa função, no gráfico dessa função. Tá bom? Mas vamos fazer algo mais bonito. Algo mais bonito é o problema que eu dei para vocês no início do nosso curso, na nossa primeira aula. Tá? Nossa primeira aula eu apresentei esse problema aí, que está aí no slide. Projeta lá, por favor. Então, o problema é esse. Eu te dou essa função, f de x igual a x² mais bx. Tá bom? Muito bem. Então, olha para cá agora. Eu tenho essa função. F de x igual a x² mais bx. Quais são as raízes dessa função? Quem são as raízes? Como é que a gente faz? Eu quero saber onde é que f de x é 0, certo? Então, eu tenho que pegar x² mais bx, isso tem que dar 0. Coloco aqui o x em evidência, já que é uma equação incompleta, mais o b, esse está dando 0. Produto que dá 0 significa que um deles é 0, certo? Então, isso aqui significa que x é 0 ou o x é igual a menos b. Essas são as raízes, 0 e menos b. Tá bom? Então, concavidade desse gráfico, para cima ou para baixo? Para cima, tá? Então, o gráfico é assim, ó. Tá? Então, ele passa por um ponto e esse outro ponto. Pode ser 0 aqui e menos b aqui, ou pode ser menos b aqui e 0 aqui. Não sei, tá? Porque eu não sei qual é o sinal do b. Tem um sinal de menos aqui na frente, mas se o b for negativo, isso vai dar uma coisa positiva. Compreende? Tá? Muito bem, então deixa eu redesenhar esse cara aqui. Olha, o que eu sei é que tem a parábola, tá? E que eu tenho esses dois pontos. E aqui vai ter uma reta tangente. Aqui também vai ter uma reta tangente. Tá? Eu quero saber quem é o B para que essas duas retas tangentes formem um ângulo de 90 graus. Tá? Esse é o problema. Tá bom? Esse é o nosso problema. Tá? Muito bem. Vamos pegar a derivada. Quem é a derivada da função x² mais bx? Quem é a derivada disso? A derivada disso é 2x mais o b. Tá bom? A derivada vai me dar o coeficiente angular, certo? Eu só preciso saber por quais pontos ela está passando. Mas ela tem que passar pelas raízes. Tá? Volta lá no problema, por favor. Projeta lá o slide. Olha lá o que eu digo no problema. Problema 2. Sejam A e B os pontos em que o gráfico da função intercepta o eixo x. Ou seja, as duas raízes. Tá? Então, determine esse B para que as retas tangentes ao gráfico de f em A e B sejam perpendiculares. Então, eu vou determinar duas retas tangentes que elas vão passar pelas duas raízes, mas elas não podem passar de qualquer forma. Eu quero que elas formem um ângulo de 90 graus. Então, eu quero saber quem é que vai ser esse B para dar esse ângulo de 90 graus. Beleza? Então, eu já sei que a derivada é isso.
tá? E eu sei que tem que passar por as raízes. As raízes são 0 e menos b. Tá? Então, vamos substituir as raízes aqui. Se você pega o 0, substitui o 0. F' de 0, aqui dá 0, sobra só o b. Esse é o coeficiente angular da reta. Tá bom? Segundo coeficiente angular da reta. Pega o menos b. Substitui. 2 vezes o menos b mais b. 2 vezes o menos b dá menos 2b, certo? Menos 2b com mais b dá menos b. Esse é o outro coeficiente angular da reta. Tá? Então, uma reta tem coeficiente angular b, a outra reta tem coeficiente angular menos b. Faz sentido? Faz ou não faz? Faz, porque as retas tangentes, uma tem que ser crescente, a outra tem que ser decrescente. Então, faz sentido sim. Uma ser positiva, a outra ser negativa. Beleza. Agora, o que eu tenho que fazer para essas duas retas sejam perpendiculares? O que eu tenho que fazer? Quando que duas retas são perpendiculares? Dado duas retas e você sabe quem são os coeficientes angulares delas, como é que eu sei que essas duas retas são perpendiculares? Não vai me dizer que é quando elas têm ângulo de 90 graus, tá? Não fala isso, tá bom? Vai. O que eu tenho que fazer para elas serem perpendiculares? Existe uma relação entre os coeficientes angulares. Qual é essa relação? Tem alguma operação que dá menos 1. Alguém lembra agora? Não. Da sala 8, alguém sabe? Na sala 8. O que está acontecendo com a sala 8? Gente, vocês estão sendo abatidos ou o pessoal saiu mais cedo? Como é que tá aí? Tá dando para compreender, pessoal? Tá dando para acompanhar? Tá? Tá fácil. Tá fácil, não tá? Tá fácil. O colega lá disse que tá fácil, então tá fácil. Eu só preciso de um respondendo, então isso basta. E aí? Vocês não sabem ou não lembram? Oi? Não lembra? Tá. Duas retas são perpendiculares se quando você pega os coeficientes angulares dela, multiplica. Isso tem que dar menos 1. Tá bom? Ok? Não esqueça mais disso. Vai estar na sua prova. É sério. Tá na sua prova. Só que eu não falo do B lá. Falo de outra coisa. Tá bom? Então, olha. O coeficiente angular é B e o outro coeficiente angular é menos b. Eu quero que quando eu fizer esse produto tem que dar menos 1. Então eu tenho que pegar b e multiplicar com menos b. Isso tem que dar menos 1. Beleza? Quanto é b vezes menos b? Menos b quadrado. Menos b quadrado está dando menos 1. Isso significa que o b quadrado é igual a 1, concorda? Então, significa que b quadrado é igual a 1. Então, quanto é o b? Mais e menos 1. O b é igual a mais e menos 1. Tá bom? Resolvido o problema. Vamos ver se deu certo? O que é que você faz? Tira aqui. Vamos tirar esses caras. Vou colocar aqui x quadrado mais x, que aí eu estou dizendo que o b é 1, tá bom? Aí eu vou aproximar aqui. Vou aproximar e vou passar as duas retas tangentes aí.
quando eu passar as retas tangentes, elas têm que ser perpendiculares, tá? Então, deixa eu ver aqui, reta tangente, nesse ponto. Reta tangente nesse ponto. Esse ângulo tem que ser 90 graus, tá? Então, vamos aproximar aqui esse negócio. Vou marcar esse ponto aqui. Agora, eu vou medir o ângulo. Tem que dar 90. Olha lá. Bingo. 90 graus. Tá bom? Perfeito, né? Perfeito. E você pode brincar com isso. Pode colocar, e se eu quisesse ângulo de 30 graus? Né? Aí tu te diverte, tá? Te diverte mesmo, que isso eu não sei como fazer. Muito bem, então resolvemos esse problema. Então agora a gente se diverte para valer agora. Olha lá a próxima questão que nós temos. Projeta para a gente, por favor. Qual é a derivada de x ao cubo? Qual é a resposta? Oi? 3x ao quadrado. 3x ao quadrado. Muito bem. Vamos fazer? Temos que fazer, né? H indo para zero, eu vou fazer essa aqui, ó. X mais H menos o f de x dividido por H. Tá? Vamos fazer. Tem que dar 3x quadrado, hein? H indo para zero. De f de x mais H. A função é x ao cubo, tá? Então vai ficar x mais H ao cubo menos x ao cubo dividido por H. Tá? Aí você começa já com um pequeno problema, porque você tem que desenvolver o cubo da soma, né? Ah, se eu não lembro o cubo da soma, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu faço isso aqui, ó. Eu faço esse. Desenvolvo esse que eu sei e depois eu multiplico com esse. Não estou nem aí. Não vou errar nada. Tá? Mas se eu sei, eu substituo aqui. Então, isso aqui é igual, limite de H indo para zero. Cubo da soma, quem sabe? Quem sabe? Não, não, não. Não é possível. Ninguém sabe. Qual é? Eu já estou pensando em retirar toda e qualquer recompensa. É x ao cubo mais 3x quadrado H. Ninguém estudou o binômio de Newton? Aí eles logo fazem a seguinte pergunta: o que é binômio de Newton? Por favor, né? Então, o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo, menos o x ao cubo. Vai dizer que tu não lembra disso. Não lembra que os coeficientes, quando somados, tem que dar 3? Os expoentes? Expoente 3, esse aqui é o expoente 1, 2 mais 1 é 3, expoente 1, 1 mais 2. Aqui o expoente 3. Lembra disso? Não lembra do triângulo de Pascal? Tu acha que isso não servia para nada, é? Aí tu está quase respondendo, eu tinha certeza disso. Fique sabendo que tu vai ter que fazer isso para polinômios de grau muito maiores. Tá? É bom dar uma relembrada nisso. Vamos lá, cancela esse cara. Você coloca o H agora em evidência. H indo para zero. Vai ficar H, 3x quadrado, mais 3xH, mais H quadrado, dividido por H. Cancela H com H. Olha, se você mandar H para zero, esse aqui dá 3x quadrado, esse aqui dá zero, esse aqui dá zero.
Então a resposta é 3x². Beleza? Então essa é a derivada do x ao cubo. Tá bom? Só que eu quero saber, o problema me pede lá, só projeta, por favor, como é que tá? Tá escrito assim, ó, f de x é igual a x ao cubo. Ele quer saber quanto é f' de 2. Bem, f' a gente já sabe, que é 3x². Então é 3, o x é 2. Então 2 ao quadrado. Então a derivada da função no ponto 2 é 3 vezes 2 ao quadrado é 4. Então a derivada da função no 2 é 12. Essa é a taxa de variação dessa função no ponto 2. Beleza? Tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem. Estão gostando de derivada? Mais divertido, né? Muito mais divertido. Prometo que vai melhorar ainda. Ok. Muito bem. Então, apresento a vocês uma outra notação. Então, você pode ter essa notação, a derivada da função em relação a x, ou você pode ter essa notação aqui, ó. A derivada da função f, tá? Em relação à variável x. Tá bom? Então, essa é uma outra notação. Isso aqui quer dizer a mesma coisa disso aqui, tá? Quando você está estudando equações diferenciais, é mais interessante você fazer isso, tá? Utilizar essa notação, tá bom? E a gente também vai querer fazer, por exemplo, o seguinte, ó. Essa eu só derivei uma vez, mas eu posso derivar 2 vezes. Então, a segunda derivada seria isso aqui, ó. 2 linhas, tá? Pessoal, mas peraí, eu vou derivar a derivada? Isso. Você pode também querer derivar a derivada que já foi derivada. Então, você pode fazer a f 3 linhas de x. Tá bom? Nota que essa notação ela não é muito legal, porque já imaginou se eu quiser derivar 8 vezes? Vou ter que fazer 8 risquinhos aí? Aí não vai ficar legal, né? Aí daí que usa essa notação. Daí que sai essa notação que sai mais interessante. Porque aqui, essa aqui é a derivada de segunda ordem da função f em relação à variável x. Tá? Aí a gente coloca esse índice 2. Tá bom? É isso que a gente faz, tá? Muito bem. Então, projeta lá pra gente. Então, o que é que a gente quer agora? A gente quer a derivada da função f em relação à variável x nesse ponto, x igual a menos 5. Tá? Isso que a gente quer. Bem, a derivada a gente já sabe. A gente já sabe que é 3x², certo? Então, pronto. Você só quer substituir nesse ponto. Então, é 3 vezes x ao quadrado, só que o x é menos 5. Então, menos 5 ao quadrado. Então, vai ficar 3 vezes menos 5 ao quadrado é 25. Então, isso vai dar 75. Tá? Então, a taxa de variação bem alta, de 75. Muito bem. Vamos calcular agora. Ah, ficou bonitinha. A derivada da raiz de x. Tá? Nossa próxima derivada é a derivada da raiz de x. F de x menos... Qual é o ponto que ele pede lá, por favor? Ponto 3. F de 3. X menos 3, com x tendendo a 3. Tá? A gente quer isso. Tá bom? A gente faz isso e depois a gente faz a outra forma. Vamos lá. Limite de x tendendo a 3. Quem é a função? A função é raiz de x. Tá? Eu quero fazer para essa função. F de x igual a raiz de x. Então vai ficar raiz de x menos a raiz do 3 dividido por x menos 3. E agora, o que a gente faz?
multiplica pelo conjugado, né? Multiplica pelo conjugado aqui, raiz de x mais a raiz de 3, x mais a raiz de 3. Isso aqui vai ficar igual ao limite de x indo para 3. Aqui vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que vai dar x menos 3, tá? Dividido por x menos 3 vezes a raiz de x mais a raiz de 3. Isso aqui é um 3. Tá bom? Aí cancela esses caras aqui, tá? Então cancela esses caras, substitui agora o 3, aqui em cima ficou 1, e embaixo, substitui raiz de 3 aqui. Aliás, substitui o 3 no lugar do x, vai ficar raiz de 3 mais a raiz de 3, que vai dar 2 raiz de 3. 2 raiz de 3, tá bom? Essa é a derivada nesse ponto, tá? Mas e se eu quisesse a derivada em um ponto qualquer, tá? Derivada em um ponto qualquer, eu faria assim, ó. F de x mais h menos o f de x sobre o h. Vamos ver como fica assim? Com h indo para 0. A minha função é a raiz de x. Essa aqui vai ficar limite de h indo para 0. F de x mais h é raiz de x mais h. Menos a raiz de x, dividido por h. O que eu faço? Multiplica pelo conjugado, tá? Então, vezes raiz de x mais h mais a raiz de x, dividido pela raiz de x mais h, mais a raiz de x. Tá bom? Então, isso aqui vai ficar igual ao limite de h indo para 0, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? Então, vai ficar x mais h menos o x, isso tudo dividido por h vezes raiz de x mais h mais a raiz de x. Tá? Cancela o x, né? Vai ficar limite de h indo para 0, de h dividido por h vezes raiz de x mais h mais a raiz de x. Tá bom? Cancela o h. Vai ficar limite de h indo para 0 de 1 dividido por raiz de x mais h mais a raiz de x. Se o h vai para 0, isso aqui vai para a raiz de x. Então vai dar 1 sobre 2 raiz de x. Beleza? Então essa é a derivada da função raiz de x. Tá? 1 sobre 2 raiz de x. Lembra que eu falei agora há pouco sobre o expoente? Jogar o expoente para frente, subtrair uma unidade? Isso dá para ser pensado aqui também, tá? Então, só hoje a gente já derivou várias funções. A função afim, a função quadrática e a função raiz, né? Observa, raiz de x não é a mesma coisa que x elevado a meio? É ou não é? É isso, né? Se eu quero pensar naquela ideia de pegar o expoente, jogar para frente, subtrair uma unidade, vamos ver o que dá? Vamos ver se funciona? Olha, então quer dizer que a derivada da raiz de x pega o meio e joga para frente. Vezes x, pega o meio e subtrai uma unidade. Tá bom? Faz isso, tá? Então, isso aqui vai ficar o quê? Meio vezes x elevado a menos meio, concorda? Tudo bem? Menos meio significa que esse cara está no denominador com o expoente meio. O cara está no denominador com o expoente meio. Mas o que é expoente meio? Não é raiz? Bingo. Tá? Apaixonante, né? Apaixonante. Eu sei disso.
É lindo, é lindo, é lindo. Tá? Então pronto, já sabemos a derivada da raiz de x. Vamos fazer a derivada, então, da 1 sobre x. Eu acho a derivada dessa função, de 1 sobre x. Eu quero fazer no ponto menos 1. Primeiro a gente vai fazer em um ponto qualquer. Tá? Depois a gente aplica o menos 1. Você já parou para pensar que a gente vai ter que fazer a derivada de algumas funções por aí pela frente? A gente vai ter que fazer, por exemplo, a derivada do seno, do cosseno, da tangente, da exponencial, do logaritmo, do seno hiperbólico, do cosseno hiperbólico, do arquisseno hiperbólico. A gente vai ter que fazer a derivada de todas essas funções, viu? Se prepare. Prepare seu coração. Vamos lá. Vamos fazer essa. Vamos usar aquele limite lá em cima, tá? Limite de h indo para zero da função g de x mais h menos g de x sobre h. Tá? Não é isso o nosso limite? Esse aqui, ó. Tá bom? É ele que me dá o resultado mais geral. Então, limite de h indo para zero de g de x mais h. É aquilo ali, ó. Então, é 1 sobre x mais h menos g de x. É 1 sobre x. Isso tudo dividido por h, tá? Isso aqui vai ficar igual. Limite de h indo para zero. Tem uma subtração aqui, certo? Então, você faz o MMC, que é o produto dos dois. Tá bom? Então, vai ficar assim, ó. X vezes x mais h. Esse é o MMC. Pega esse cara e divide por esse. Vai dar x. X vezes 1 dá x. Menos... Pega esse cara e divide por esse. Vai dar x mais h. X mais h vezes esse dá x mais h. Tá bom? Pronto, já subtraí as duas frações. Tá? Só que tem um h dividindo aqui. Então, você pode pensar que você tem uma fração dividida por outra fração. Conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida. Então, aqui vai aparecer 1 sobre h. Tá? Tudo bem? Tá? Tudo bem aí? Tá? Muito bem. Agora eu vou fazer o jogo de sinal ali em cima. Isso ali vai ficar assim, ó, limite de h indo para zero de x menos o x menos h dividido por x vezes x mais h vezes h, concorda? Porque 1 vezes isso conserva, e h vezes esse está aqui embaixo. Tá? Isso aqui vai ficar como? Vai ficar limite de h indo para zero. O x cancela. Tá? Vai ficar menos h dividido por x vezes x mais h vezes o h. Tudo bem? Tá? Agora eu posso cancelar esse h, né? Cancela esse h. Vai ficar limite de h indo para zero de menos 1 sobre x vezes x mais h. Só que o h está indo para zero. Então, isso aqui dá zero. Vai ficar x vezes x. Vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado. Tá? Essa é a derivada do 1 sobre x. Então, se você tem a função, se g de x é igual a 1 sobre x, então a derivada é menos 1 sobre x quadrado. Tudo bem? Tá? Lembra
da paradinha que eu disse para vocês sobre pegar o expoente, jogar para frente, subtrair uma unidade? Vamos ver se funciona, né? G de x igual a 1 sobre x. Como é que a gente vai fazer aqui? X elevado a menos 1. Perfeito. Então, g de x é igual a x elevado a menos 1. Tá? Então, como é que a gente faz agora a derivada? Pega o menos, joga para frente. Tá? Então, a derivada é menos 1 vem para frente, x elevado a menos 1. O que é que eu faço agora? Menos 1. Tá bom? Isso tem que ser feito. Vai ficar g' de x é menos 1 vezes x elevado a menos 2. Tudo bem? O que significa x elevado a menos 2? Que ele está lá no denominador, certo? Então, g' de x é menos 1 sobre x ao quadrado. Foi o que a gente fez. Tá bom? Então, você pode pensar que isso aqui você está fazendo pela definição e esse aqui você está fazendo pelo método prático. Tá? Você pode pensar dessa forma. Tá bom? Só que o nosso problema pedia lá... Projeta lá, por favor. Nosso problema pedia para calcular em menos 1. Né? Então vai ser g' de menos 1, que é menos 1 sobre x quadrado. Só que o nosso x é menos 1. Menos 1 ao quadrado. Isso aqui vai dar menos 1. Tá bom? É isso que deu, tá? Vamos colocar esses dois gráficos aqui, deixa eu ver se tem tempo ainda. Eu tenho 2 minutos, pelo menos? 5 minutos? Tá. Então, deixa eu colocar... as duas funções aqui. As funções que a gente viu agora foi a raiz de x, tá? Raiz de x. Está aí o gráfico da raiz de x. E vou pedir para o GeoGebra fazer a derivada para mim. Nota que a função aqui é r, tá? Então é só escrever no GeoGebra assim, ó, r' de x que ele faz. Tá vendo aí? Esse aí, esse carinha aí é a derivada, tá? Esse que vai caindo aí, tá bom? Vamos tentar entender ele. Observa. Quando está muito perto do zero, ele não está indo lá para cima? Eu não disse para você que a derivada é a taxa de variação da função? Tá? Olha aqui para a função. Perto do zero, a função está crescendo ou está decrescendo? Crescendo. Esse crescimento é rápido ou é lento? Eu vou distanciar aqui que você vai ter mais certeza da sua resposta. Só distanciar aqui. Distanciei bastante. Olha, esse gráfico aqui é o gráfico da função raiz de x. Ela está crescendo, mas é como se o crescimento estivesse parando, concorda? Ele nunca vai parar de crescer, ela continua sempre crescendo. Mas o crescimento vai ficando cada vez mais lento. Tá bom? Isso que acontece com a raiz de x. Diferente se fosse y igual a x, olha aqui. Y igual a x. Olha lá o crescimento da y igual a x. O crescimento é muito maior que da raiz de x. Olha, o y igual a x, antes do 1, a raiz de x cresce mais rápido. Depois do 1, quem cresce mais rápido é a função identidade. Tá? Então, olha, esse gráfico que está decaindo aqui é a derivada. Se a derivada me mostra a taxa de variação da função, o que é que ela está dizendo? A derivada está decaindo. Então, quer dizer que a taxa de crescimento dessa função está diminuindo. Essa função está crescendo cada vez menos. Mas sempre está crescendo. Por quê? Porque a derivada é sempre positiva. Deu para entender isso?
tá? Agora, olha aqui outra função que eu vou colocar. Vou colocar aqui a função 1 sobre x. Tá aí a função 1 sobre x. É a função t. Essa aqui, ó. Essa função, ela é crescente ou decrescente nessa parte? Ela é o quê? Decrescente. Está sempre decrescendo. Tá? O que foi que deu a derivada dela? Olha aqui. Olha a derivada. Deu menos 1 sobre x ao quadrado. Qual é o sinal dessa derivada? Sempre negativo. Tá? Porque tem o menos 1 aqui em cima e embaixo sempre é positivo. Então esse quociente sempre vai dar negativo. Se a derivada é sempre negativa, quer dizer que a taxa de variação é negativa. Então quer dizer que essa função ela só decresce. Entendeu? Esse é o sentido da derivada. Ela não vai me dar só a reta tangente. Ela vai me dar a informação se essa função está crescendo ou se ela está decrescendo. Nesse caso, essa função ela só decresce. Mas ela poderia me dizer assim, ó, daqui até aqui ela cresce, daqui até ali ela decresce. Esse é um estudo que a gente vai fazer mais na frente. Tá? Então, deixa eu colocar aqui a derivada. Telinha de x. Tá aí, ó. Olha, a derivada é esse verde aqui, ó. Nota que ela está sempre abaixo do eixo x. Então, ela é sempre negativa. Tá? Então, essa função ela está sempre decrescendo. Tudo bem? Deu para compreender? Então, são esses entendimentos que a gente quer que você tenha. Tá? Na quarta-feira a gente continua. Tá bom? Procure estudar derivada, procure fazer algumas continhas, faça exercícios, muitos exercícios. Tá? Até quarta, pessoal. Tchau, tchau.